Bem-vindos de volta a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Você está bem? Um pouco melhor? Quase lá. Sua voz está bem melhor. Devagarinho, né? Devagar estamos chegando lá, mas o Senhor nos ajudará. Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos nada sem Ele. Temos um tema muito polêmico para hoje. Então temos que... Nós temos anunciado há um bom tempo. há um bom tempo já. Mas o momento é perfeito, então vamos ver o que acontece com esse e vamos orar. Pai Celestial, estamos no momento em que o Senhor predisse que isso tudo aconteceria em Tua Palavra. E pedimos que as nossas mentes sejam iluminadas. Abra as nossas mentes e abra os nossos olhos para que possamos ver o engano lá fora. Portanto, por favor, ajude-nos também nesse diálogo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, Martin. Falaremos sobre a religião do esporte ou do esporte religioso? Qual dos dois? Ou ambos? Sobre os dois. Ambos, muito bem. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir um vídeo. Outro dia assisti a um programa cheio de fanáticos religiosos. Eles eram loucos. Bem, você acharia que eram loucos se não entendesse a religião deles. Eles eram adoradores de ídolos. Eles levavam as coisas ao extremo. Pintavam seus corpos. Vestiam fantasias ridículas. Cantavam, dançavam, sacrificavam aos seus ídolos. Construíam aos seus ídolos templos enormes de adoração. Parecia que o clímax da sua existência era esse cenário, esse único ato de adoração. Você não se identifica com isso? Vamos de novo. Outro dia assisti a um programa cheio de fanáticos religiosos. Eles eram loucos. Eles eram adoradores de ídolos. Eles levavam as coisas ao extremo. Pintavam seus corpos. Vestiam fantasias ridículas. Cantavam, dançavam, sacrificavam aos seus ídolos. Construíram aos seus ídolos templos enormes de adoração. Parecia que o clímax da sua existência era esse cenário, esse único ato de adoração. Adoração de ídolos. Hoje já não é mais um bezerro dourado. Não é interessante? Eu acho que é um bom cenário para o que queremos discutir, porque eu acho que todos podem começar a se relacionar com o que está acontecendo aqui. Muito bem. A pergunta é: o que está por trás disso? Para onde isso nos leva? Qual é o seu objetivo? E como pode servir o propósito daqueles que estão por trás? Sim. Esta é a pergunta. Muito bem, vamos para o livro de Êxodo. Êxodo 32, versos 2 a 6. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. E com isso Arão fez um bezerro de ouro e proclamou: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Martin, isso soa como um cenário do fim do mundo? As pessoas estavam comendo, bebendo, estavam bastante ociosas. O grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a ociosidade. Havia uma abundância de ociosidade. Não sabiam o que fazer com o tempo. E então eles se levantaram e jogaram. Mas jogaram o quê? Antes de falarmos sobre eles levantarem para jogar, isso me faz pensar também no banquete no salão de Nabucodonosor. Eles estavam comendo, bebendo e provavelmente todos eles estavam fazendo todo tipo de coisa antes do julgamento. Nas festividades romanas, além da grande glutonaria, também haviam os jogos. Sim. Eles tinham muitos jogos. Eles entretinham milhares no Coliseu. Então eles se levantaram e jogaram.
Esse jogaram tem a ver com esporte. Esse esporte era um ritual antigo que era parte do ritual de adoração ao sol. Vamos nos aprofundar mais sobre isso. Vamos ler o Espírito de Profecia. As Escrituras são um tesouro de pérolas preciosas, e todos vocês precisam delas. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes com corridas de cavalo, partidas de cricket e jogos de bola? Será que a indulgência nesses esportes dão ao homem um desejo de conhecer mais da verdade e da justiça? Boa pergunta, não é? Será que manterão Deus em seus pensamentos? Os levarão a perguntar como estão diante de Deus? Todos os poderes de Satanás são colocados em operação para prender a sua atenção em momentos frívolos, e ele está conseguindo isso. Bom, muitas pessoas vão dizer que essa é uma interpretação muito estreita. É verdade. Mas, Martin, você pode me mostrar um texto na Bíblia em que é mencionado o esporte, além do texto que acabamos de ver, e que não é num sentido positivo? Existe qualquer ponto no Novo Testamento no qual Jesus e seus discípulos jogaram jogos de bola? Não. Certeza? Você leu a Bíblia direito? Tenho toda a certeza. Alguns fazem até piada com isso, Uhum. distorcendo algumas palavras para dar sentido de que sim, mas a resposta é não, eles não jogavam. A pergunta agora é: será que alguém pode ser feliz sem o esporte? Essa é uma pergunta muito boa, Não é mesmo? porque parece que o mundo vai lhe dizer: Não, não dá para ser feliz. Você precisa dessas distrações. Afinal de contas, o mundo é um lugar difícil de se viver e a gente precisa dessas coisas. Bem, eu não conheço o seu passado em relação ao esporte, mas você costumava praticar esportes, Martin? sim, muito, muito mesmo. O que você fazia? Rugby, bem, que eu mesmo pratico rugby e atletismo, mas eu assistia e golfe. Eu amava golfe. E eu também assistia a todos os esportes. Qualquer um. Qualquer esporte. E eu era fanático. Eu era um fã de todos os esportes. E eu ia assistir jogos. E eu me envolvia muito com eles. A minha família era muito praticante de esporte. Meus 2 tios eram estrelas do tênis. E estamos falando da Copa Davis aqui. Eles eram verdadeiras estrelas. Eu joguei bastante tênis também. Eu não jogava rugby, porque na escola alemã eles não tinham rugby. E quando eu finalmente fui para outra escola, mais tarde em minha vida, eu não era muito bom em jogar rugby. Ainda assim, eu era um fanático de rugby. Eu era tão fanático por rugby que quando meu time perdia, eu quebrava a minha televisão. É. Ou se estivesse num estádio, você queria brigar. Eu não ia muito a estádios. Eu fui algumas vezes só. Eu gostava de cricket. Mas isso por causa da atmosfera. A gente ficava lá tomando sol, bebendo cerveja, e de vez em quando você vibrava com uma jogada. Aí, de vez em quando, alguém fazia uma grande jogada, você pulava igual um louco e pedia mais uma cerveja. Pelas próximas 3 horas e depois mais uma. Sim, eu acho que as pessoas entendem. As pessoas que não são muito familiares à cultura britânica não entendem como a gente pode ficar 5 dias sentado assistindo a uma partida, mas isso era um estilo de vida. É isso mesmo. Era um estilo de vida. Mas, com certeza, eu não pensava em nada espiritual enquanto estava envolvido com essas coisas. Agora, quando me tornei um cristão, de repente, eu perdi o gosto por essas coisas. De alguma forma, eu não via mais razão para ir atrás do meu time e me comportar como um louco. Eu não via mais objetivo naquilo. Sem falar que quando o time de alguém perdia, o torcedor ficava devastado, com cara de luto. Já aquele cujo time ganhava, ficava se comportando igual um louco, gritando, zombando, bebendo.
E todo ano era a mesma coisa. Outra coisa também é que quando eles começaram a desvendar as correções máximas, isso realmente me surpreendeu. Sim, vimos que os resultados dos jogos eram combinados de cricket e do rugby. Qualquer coisa que tenha dinheiro associado a isso, Sim. você pode saber que isso está relacionado. Enfim. Mas, de qualquer maneira, não resta dúvida de que é interessante ver as habilidades que o corpo humano pode desenvolver. As pessoas gostam de ver alguém extrapolar os limites daquilo que você gostaria de extrapolar. Mas é uma forma de idolatria, pois essas pessoas tornam-se heróis. E são até mesmo adoradas, literalmente. Veja, por exemplo, as estrelas de futebol. Mas aí você para ver a vida dessas pessoas. E aí você se pergunta se todos aqueles processos, acusações de estupro e até mesmo assassinato, sim, todas essas coisas. Bem, será que tudo isso, na verdade, não é uma invenção de Satanás para nos distrair? Não é uma coisa confortável, mas eu acredito que sim. O pecado está envolvido? Sim. Muito. O tempo todo? Todo o tempo. O tempo todo. Então, Satanás tem que estar envolvido. Veja mais uma citação. Algumas das diversões mais populares, como o futebol e o boxe, tornaram-se escolas de brutalidade, que estão desenvolvendo as mesmas características dos jogos da Roma antiga. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer, alimentando assim desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para a dissipação e desregramento com seus terríveis resultados. Muito bem, façamos uma pergunta. Imagine que você teve uma semana difícil e está exausto. Assistir a uma partida de esporte certamente vai gerar uma adrenalina no seu corpo, mas no dia seguinte você vai estar ainda mais exausto. E aí ela faz menção dos prazeres tranquilos. Talvez caminhar ao lado de um rio, numa montanha, sentar num gramado bonito, talvez ter um piquenique. Isso também recarga suas baterias? Sem os efeitos colaterais da adrenalina? Então é uma questão de perspectiva. Eu sei que é difícil para as pessoas fazer essa mudança, porque isso já está enraizado. Ah, sim, com certeza. Agora, será que o esporte é religioso? Seria um ato de adoração? Bem, você encontra os mesmos atributos em um ginásio de esportes que você encontra, por exemplo, em uma reunião carismática. Você vê até mesmo as ondas humanas. Você mesmo viu isso, não foi? Então, é a mesma adrenalina, a mesma atividade e, provavelmente, o mesmo espírito. É possível. Se a manifestação é a mesma, talvez o espírito seja o mesmo. Bem, aqui temos um trecho de um vídeo do Little Light Studios. Vamos dar uma olhadinha. Com relação à Nova Zelândia, o jogo não começa com o apito, começa com a haka. Para os Maori, sua história é uma coisa viva. É o poder pulsante e vibrante dos antigos ancestrais, dos deuses que, segundo a sua crença, podem canalizá-los à grandeza. Seria muito estranho para um time não performar a haka. Você se perguntaria, estou assistindo rugby ou a outro esporte? É um ritual pré-partida. Ele coloca sua mente no lugar. Te prepara para a batalha
que o deixará capacitado a combater e vencer o oponente. A haka tem que ser sentida. Você precisa fazer uma busca interior e deixar que ela saia. Seu corpo é apenas um veículo para a magia da haka. Não é uma atividade religiosa? Bastante. Não é mesmo? Sim, é uma batalha. Essa atividade parece empoderar os jogadores. Eles não estão pedindo ao Lao, ou seja, aos deuses menores, para dar força a eles? Sim, Isso não gera intimidação? definitivamente. Quanto mais, quer dizer, se você pegar partidas de rugby ou boxe, antes de uma grande luta de boxe, como é a intimidação de ambos os boxeadores? E as encaradas? Eu já assisti tanto disso na minha vida. Eu assisti a muitas lutas de boxe. Já houve vezes em que um dos lutadores chegou mesmo a morrer no último round. E aí começa todo aquele falatório sobre a segurança desse esporte, que dura talvez 1, 2 semanas, e daí volta tudo de novo, até a próxima morte de um lutador. Morte, ou mesmo mutilação, ou quando alguém fica com sequelas, vegetando numa cama pelo resto da vida, não é? É isso mesmo. Isso é de Deus? Veja, vamos ter que falar sobre isso, porque nós vamos ter que falar sobre talento. Quando é um talento de Deus? Seria um talento esmurrar a sua cara? Se eu ler nas Escrituras, eu não consigo ver isso, porque Cristo está no centro disso. Bem, nós afirmamos aqui que se trata de adoração ao Sol. Vamos ver algumas evidências. Há um livro chamado O Sol no Mito e na Arte. É uma publicação da Unesco. É um documento bastante grosso. É um grande livro. Tem figuras brilhantes nele. E eles falam a respeito do jogo solar de polo, o qual ele jogava com o Sol. O polo era conhecido entre os persas, e a significância de seu jogo solar foi resgatado por Akbar. Marcar um gol com a bola solar equivalia à vitória da luz contra as trevas, ou do bem contra o mal. A bola é o símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. O beisebol tem relação com o sol por causa do formato do seu campo, como também por causa de suas regras. Como todos os esportes, o beisebol também incorpora os ciclos temporais solares, da mesma maneira que muitas antigas competições cerimoniais praticadas em rituais de fertilidade. Essa informação direto da fonte, nos dizendo que é um sistema de adoração solar. E se você vê os padrões da bola, você verá que esses mesmos padrões, em uma medida ou outra, da bola de futebol ou qualquer outra. Agora, veja, algumas bolas são ovais, como a do rugby e do futebol americano. É uma bola oval, como você bem sabe. Essa bola representa um ovo. É o ovo cósmico, que dá a luz ao Salvador. E o bem e o mal, que você vê aqui, é uma relação entre yin e yang. Não é uma luta da força da luz para derrotar a força das trevas. Não, porque no próximo ano o mal será vitorioso e ele se tornará luz. Portanto, são apenas dois componentes do mesmo sistema. É a magia negra contra a magia branca. Mas continua sendo mágica. Mas continua sendo magia. A história suméria de Gilgamesh, inscrita em tábuas cuneiformes, narra como um equipamento esportivo, uma vara, um anel ou uma tigela, que Gilgamesh havia esculpido de uma árvore arrancada, caiu no mundo inferior quando ele começou a oprimir seu povo por meio de repetidas competições atléticas. E por fim, foi o deus Sol que abriu um buraco no chão para recuperá-los. A tocha olímpica, que então percorre uma carruagem para marcar o movimento ciclo do Sol ao longo da Olimpíada,
O período de 4 anos até os próximos jogos também está relacionado ao ritmo cíclico do Sol. Celebrados pela primeira vez na Grécia, os jogos eram competições cerimoniais em homenagem a Zeus. Bem, como já disse, essa fonte é a própria Unesco. Eles admitem claramente que se trata de um ritual pagão de adoração solar, e o bastão, que hoje é um bastão de hóquei, ou mesmo um de golfe, ou até mesmo uma raquete de tênis, tem a função de devolver a bola para o oponente e, então, ou colocá-la em um buraco, como no golfe ou no futebol, porque isto simboliza a vitória do Deus Sol sobre as forças do mal. E se quisermos traduzir isso para o cristianismo, simboliza a vitória de Lúcifer sobre Cristo. É verdade, porque Zeus foi homenageado e ele é a representação de Lúcifer, na verdade, em toda a história. Os símbolos do Sol, da Lua e outros planetas foram utilizados nos Jogos Olímpicos de Barcelona. A associação do Sol ao esporte é anterior até mesmo a deidades como Heracles e Apolo, já que é evidente no conto sumério de Gilgamesh. Então, quando olhamos para essas cerimônias de abertura, ficamos surpreendidos com a sua natureza pagã. Sim, você lembra daquela vez em que mostramos um touro que Sim. entrou no... Junto a muitos símbolos de Apocalipse, mas todos distorcidos, pois estavam do lado de Lúcifer. Essas aberturas são tão épicas e espetaculares que seu verdadeiro significado acaba se perdendo, exceto por aqueles que estão dispostos a analisar o que está acontecendo. E você se pergunta como eles inventam tudo isso? E por que tem um cunho tão religioso se não passa de uma coisa secular? Como no esporte, o Sol é onipresente e está presente em praticamente todos os aspectos da vida, seja na arte, na arquitetura, na filosofia, religião, festivais, folclore, na dança e na música. Cada manhã, um deus pagão do dia despertava para os romanos nos primeiros séculos da era cristã, batizando cada dia com o nome dos 7 planetas: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Portanto, cada dia tinha uma divindade. Você tem uma nova divindade a cada dia? Não. O mesmo Deus todos os dias, cada minuto e cada segundo. Bem, hoje em dia a gente utiliza esses nomes, eles fazem parte de nossa sociedade. Mas nos tempos bíblicos era o sábado. Era primeiro dia depois do sábado, segundo dia depois do sábado, etc. Depois do dia da preparação, era o sábado de novo. Era o sábado. Agora muitos países ainda fazem exatamente assim. Há vários. Quer dizer, eu sei que na Geórgia, e eu acho que em Portugal também, em português ainda fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e daí o sábado. Muito bem. Se nós observarmos os símbolos que vemos nos Jogos Olímpicos, por exemplo, nós veremos os rings. Os rings denotam os 5 continentes unidos. Isso representa uma única governança mundial a ser alcançada através do esporte. A guerra deveria ser substituída pelo esporte. Então, apesar de haver a rivalidade, há a unidade. E, é claro, você tem a meia-lua com a estrela nela, que é o nascimento do Deus Sol, pois a meia-lua representa o útero da divindade. Não é verdade? Por isso que a bola tinha aquela... Sim, onde acontece exatamente a mesma coisa. Maria está lá em cima da meia-lua. A gente não vai entrar em todos esses detalhes. Mas você tem todos esses simbolismos escondidos, mas sempre estão lá. E então, os mascotes olímpicos. Você tem Ciclopes, com o olho que tudo vê, que é Lúcifer. E aqui temos as Olimpíadas do Rio 2016, com a grinalda, que era a mesma nos tempos romanos, e a mesma no logo das Nações Unidas. Isso, na verdade, é um símbolo romano de unificação sobre um único governo. E aqui, mais uma vez,
Se olharmos nesse aqui, você verá símbolos solares escondidos. Sim, aquele ponto vermelho, aquela velha história do ponto vermelho. Correto? E todos esses símbolos, de um jeito ou de outro, estão relacionados à adoração pagã do Sol. Mas só por curiosidade, Martin, o novo logotipo que o Elon Musk usa, aquele X, que é bastante simples, ao compará-lo ao símbolo maçônico e cortar aquela parte fora, você tem exatamente isso? A parte mais grossa é do esquadro e a mais fina do compasso. É um símbolo maçônico. É por acaso? Ora, é claro que é coincidência, Martin. Você não acha que eu viria aqui com uma teoria da conspiração, acha? Martin, seu conspirador, qual é o seu problema? Eu estou apenas abrindo meus olhos. Aham, estou vendo. Muito bem. Mas de que forma os esportes modernos se relacionam às lojas maçônicas? Não esqueçamos que a maçonaria é relacionada aos Cavaleiros de Malta. E, na verdade, todo esse sistema de cavalaria, se analisar o sistema da pirâmide, verá que o 33º grau da maçonaria é luciferiano. E, por causa de seu juramento a Lúcifer, está ao mesmo nível dos Cavaleiros de Malta. Então, a maçonaria de 33º grau e os Cavaleiros de Malta estão no mesmo nível. Martin, explique isso para nós. Bom, isso é interessante porque está no site dos maçons, ou seja, eles mesmos estão falando. Ok? As primeiras regras do futebol foram elaboradas pela nova Associação do Futebol em 6 reuniões no final de 1863, na Taverna dos Maçons, na Great Queen Street, em Londres. Agora, a nova sala fica ao lado do Salão da Maçonaria. Após a primeira partida sob as novas regras do futebol, em janeiro de 1864, foi feito um brinde muito maçônico ao sucesso do futebol, independente de classe ou credo. Há várias lojas maçônicas com o nome de seus times famosos: Enfield Lodge 2215, Everton Lodge e, mais recentemente, a Football Lodge número 9921. A Football Lodge foi criada por David Lalana, pai do astro inglês Adam Lalana. Os membros da loja compartilham sua paixão pelo amor ao jogo e, por meio da maçonaria, esperam se conectar com as bases do esporte na comunidade. Muitos jogadores e dirigentes famosos desfrutam da companhia da maçonaria, incluindo Don Rave, que jogou em vários times de futebol, incluindo o Manchester City, de 51 a 56. Em seguida, dirigiu o Leeds United em 1961 a 1974, com o qual ele ganhou a FA Cup em 1972 e a European Cup em 1973. Don Rave tornou-se o técnico do time de futebol da Inglaterra entre 74 e 77. Aí vem as cores azuis do Manchester City Kit. Parece familiar? Então, até as cores do Manchester City foram reconhecidas pelos maçons, pela maçonaria. Sim, é um ritual maçônico. A coisa toda, as regras, tudo. Até as cores. A coisa toda nasceu em lojas maçônicas. E a gente sempre diz aqui que por trás de uma loja maçônica tem sempre um jesuíta. É isso mesmo. Vamos falar sobre eles mais tarde. Estamos sempre falando deles, não é? Vejamos esse daqui. Atletas maçons, as 10 estrelas do esporte mais famosas que fizeram juramento. Eles não são tão poderosos quanto os políticos, não são tão ricos quanto os CEOs e não são tão inteligentes quanto os bolsistas Rhodes. Mas, por qualquer motivo, os atletas são constantemente membros das sociedades secretas mais elitistas do mundo. A mais antiga e mais famosa dessas sociedades, a maçonaria, não é exceção. Há mais de 100 anos, os atletas americanos são maçons ativos. Praticam uma variedade de esportes e vêm de diversas origens, mas todos eles adotaram o segredo. Bem, aí temos alguns deles. Até mesmo o Arnold Palmer foi um maçom muito famoso. E essas pessoas são estrelas, são embaixadores pelo jogo. Seriam embaixadores da adoração solar? Definitivamente. Se eles prestaram o juramento, então, obviamente, isso é feito para aquele a quem prestaram o juramento. Correto?
Portanto, seja o inventor do basquete, James Naismith, ou Honus Wagner, do beisebol, ou Sugar Ray Robinson, do boxe, todos eram associados à maçonaria. Isso é interessante, não é? Temos aqui um artigo na Scottish Rite falando sobre importantes atletas maçons. O que a maçonaria, o futebol, o beisebol e o golfe têm em comum? Todos eles foram moldados de alguma forma por um maçom. Agora, neste artigo, eles contam a história da origem do esporte e dizem que o jogo imensamente popular de futebol, ou soccer, foi criado originalmente no Bar dos Maçons, perto do Covent Garden, em Londres, em 1863. No processo de deliberação das regras do jogo, os maçons criaram duas categorias de futebol: o futebol de associação e o futebol de rugby. Inicialmente, as diferenças entre os dois eram pouco nítidas, mas em 1874 elas se estabeleceram nos esportes distintos que conhecemos hoje. Há até mesmo aspectos do futebol e do rugby que se espelham nos rituais e tradições maçônicos. O rei do golfe, considerado um dos maiores golfistas de todos os tempos, o irmão Palmer, era grau 33 e foi elevado a mestre maçom em 1959 na loja Royal Highland, na Pensilvânia. Ele também foi o homem que levou o golfe para a China comunista. As décadas de serviço do irmão Palmer lhe renderam a medalha Gorgas do rito escocês em 2010. Portanto, se você conquista algo importante, você é agraciado com medalhas e honras. E onde você é regado e premiado com esses elogios, veja quem são os chefes desse sistema. Martin, olhe para as datas de quando foram criados esses esportes. São todos ali de 1800, não é? Isso não soa curioso para você? Quando acabaram os 2.300 anos da profecia? 1844. 1844? Pouco tempo depois, você tem todas essas coisas. Em 1844 surgiu a primeira organização ecumênica, a Young Men's Christian Association. Então, começou o ecumenismo, depois os sistemas de comunicação, depois as grandes ferrovias, o surgimento dos vários meios para promulgar tanto a verdade como o erro. Havia todas essas religiões enganosas e tudo mais. Tudo surgindo ao mesmo tempo. Você tem falsos profetas, verdadeiros profetas ao mesmo tempo, reavivamento religioso ao mesmo tempo. E então, o desenvolvimento dessas grandes fraternidades de esporte nas lojas maçônicas, aonde, aliás, operam os Cavaleiros de Malta e os Jesuítas. Muito bem. Vamos falar sobre os Jesuítas? Vamos lá. Certo. Nós sabemos que os Jesuítas foram criados para combater a reforma. Já explicamos isso aqui muitas vezes, Martin. E a maneira como eles combateriam a reforma era criando um sistema chamado aprendizado contra aprendizado. Martinho Lutero nos advertiu que se a Bíblia fosse removida como livro de norma na educação, isso seria um sinal de que o mundo está caminhando para a perdição. E uma das primeiras coisas que os jesuítas fizeram foi infiltrar-se nas instituições de ensino, nas grandes universidades do mundo, as quais muitas eram protestantes. Quando eles também nos trouxeram a escola teológica. Todas começaram como escolas teológicas. E elas foram secularizadas. Esse foi o primeiro passo, elas foram secularizadas. Após isso, você tinha que criar um sistema científico que contrariasse a Bíblia. Então, a Bíblia foi lentamente sendo empurrada para o campo da mitologia e a ciência jesuítica tomou conta de tudo. Não importa o campo, seja a medicina, no qual começaram com a ideia da vacinação e todas essas coisas, tudo em 1800. E quando se trata do ser humano, como falamos de ordinal? E todas essas remoções no sentido dos rituais. E então os sistemas de aprendizado contra aprendizado foram introduzidos nas universidades de todo o mundo. Todas tinham o mesmo currículo. Eram basicamente o mesmo. Mas não eram apenas institutos de educação. Não eram apenas eruditos de Oxford, como acabamos de ler.
Esses esportistas podiam até não ser muito inteligentes, mas associados a cada instituição de ensino, havia uma instituição de esporte. Foi isso que eles trouxeram. E foi assim que eles introduziram o entretenimento jesuíta, o teatro jesuíta. O teatro jesuíta tornou-se a Hollywood de hoje, mas naqueles dias eram os grandes palcos de show, as grandes óperas, e fosse Fausto ou Shakespeare, não importa. Todos tinham esse teor ocultista de Macbeth. E praticamente todos foram escritos por pseudônimos. Shakespeare, por exemplo, foi provavelmente escrito por Sir Francis Bacon, que era do alto grau da maçonaria e do Rosa Cruz. Então, eles introduziram esse lado ocultista. E, eventualmente, por todo o mundo, começaram as instituições de ensino, as grandes universidades dos jesuítas, a Universidade Pontifícia Gregoriana, a Universidade de Georgetown, e as milhares de universidades que estão debaixo do guarda-chuva dos jesuítas, sem que ninguém saiba. Se você for em seus comitês, você verá que os seus membros controlam uma universidade após a outra, e todas elas têm uma seção de esporte. Quanto maior a universidade, maior a seção de esporte. Veja a Yale University, a Oxford University, Cambridge, todas essas, a Harvard, todos têm grandes braços do esporte. Mas o épico de Gilgamesh, esses jogos que acontecem nesses novos coliseus de hoje, os estádios, os colégios começaram a recrutar jogadores para que esse lado do futebol crescesse de acordo com o lado acadêmico. Os dois estão sempre em equilíbrio. E, é claro, as mulheres precisavam fazer parte disso. Então, hoje, nós temos os esportes femininos associados a essas universidades também. Temos as líderes de torcida, com seus vestidinhos curtos. Martin, você acha que isso nos induz à religião ou àquilo que é carnal? Para a carnalidade, com certeza. Muito bem. Então, tudo isso entrou. E o interessante, Martin, é que são todos a mesma coisa. Um pode ser pequeno, o outro grande. As universidades do mundo são ranqueadas de acordo com o sistema. Veja, quando comecei minha carreira, eu trabalhava para uma universidade muito pequena. Eu comecei como professor de ciência em biologia e me deram alguns cursos para ensinar. E fui progredindo. Depois eu entrei em uma universidade de bastante prestígio. Talvez a mais prestigiosa do país. Depois da entrevista de trabalho, quando finalmente ganhei a posição, eles não disseram para mim, olha, agora você faz parte de um sistema superior avançado de ensino. Muito superior do que aquela universidadezinha que você começou. Agora você subirá a um patamar totalmente novo da ciência. Não, eles só chegaram para mim e disseram, olha, ensina aí endocrinologia, histologia e patologia, tá? Depois você ensina isso e aquilo outro. Então era a mesma coisa. O curso era exatamente o mesmo. Não tinha diferença. Não faz diferença nenhuma se você ensina paleontologia na Universidade de Cambridge ou Oxford, que ranqueiam na primeira e segunda posição no mundo hoje, ou se você... Desculpa, número 2 e número 3. Ou se você ensina exatamente o mesmo assunto em um colegial qualquer aí da vida. Continuava o mesmo currículo. É a mesma coisa. O laboratório pode ser menor. Mas aí é só mandar os estudantes para a universidade maior para fazer a mesma pesquisa lá. Se você não tem um microscópio avançado, basta utilizar o da outra universidade. Então, é a mesma coisa. O currículo é exatamente o mesmo. A ciência é a mesma. E o esporte é o mesmo. A rivalidade é exatamente a mesma. Então, seria esse um sistema para mantê-lo distraído? Você também não mencionou para mim, e nas conversas que tivemos anteriormente, que elas também são as universidades e as equipes esportivas que são a base
De onde vêm as equipes nacionais e as estaduais? Exato. Todos são originados no mesmo ninho, vamos chamar assim. E é assim que todo esse sistema funciona. E isso vem das escolas, portanto, é aprendizado contra aprendizado, como você disse. Sim, e as universidades começaram pelas escolas. Então, por exemplo, a Universidade de Cape Town era, na verdade, um braço da SACS, Escolas Colegiais Sul-Africanas. Então, essas coisas são incorporadas até mesmo nas escolas colegiais da África do Sul. Então, tudo isso começa nas escolas e depois passa para as instituições de ensino superior. O esporte faz parte de cada escola e de cada universidade. É um sistema. É um sistema jesuítico. E é um sistema universal. E é tudo a mesma coisa, não importa em onde você esteja. A pergunta que se deve fazer é: isso tudo é verdade? Por exemplo, a ciência que é ensinada, será ela verdadeira? No que tange, por exemplo, à paleontologia, o cristão acredita no catastrofismo, no dilúvio universal. E os colégios e universidades ensinam o uniformitarianismo com os famosos milhões e milhões de anos. Para eles, isso é ciência e ponto. É ciência revisada. Isso torna tudo correto? Então deve ser verdade, né? Mas o cristão sabe que isso daí não é verdade. Agora você deve se perguntar, se é assim nesse nível, como serão os outros? Será que existe mais de um tipo de ciência? Não estamos vendo agora, com esses grandes debates que estão ocorrendo pelo mundo com respeito à origem de certas doenças, não está havendo uma divisão na ciência, com um lado sendo denegrido e o outro exaltado? Veja, o teatro jesuíta, esse aprendizado contra aprendizado, tomou conta do mundo todo. E o currículo, esteja você em um país comunista, como na Rússia ou na China, ou esteja você mesmo na Mongólia, vai ser exatamente o mesmo daquilo que aprenderá na Cambridge, na Oxford, em Harvard, em qualquer uma, na Yale, etc. Eu só quero me desviar um pouco do assunto. Você mencionou os números 2 e 3, número 1, como vimos no MIT. Sim. Mas é tudo a mesma coisa. E o que eu queria dizer é que, sim. Então, mesmo o outro lado é o esporte. Ok. Em todo o mundo. Assim como o aprendizado, o esporte é o mesmo em todos os lugares. E o esporte serve para unir todos. Agora, se essas universidades todas começaram como institutos religiosos, será que teria sobrado algum instituto puro ou seriam todos ecumênicos? Todos ecumênicos. Eles não são até mesmo infiéis? Não temos todo vento de teologia denegrindo a Bíblia em todas estas instituições? Não é aprendizado contra aprendizado? Com certeza. Os jesuítas não foram bem-sucedidos? Ah, com certeza. O esporte não é uma ferramenta? Uma das maiores ferramentas. Exato. Você pode estudar para sempre nessas universidades se você for um bom esportista? Sim. Muito bem. Temos aqui mais uma citação. Eu não condeno o simples ato de se brincar com uma bola, mas até mesmo esse ato simples pode se tornar exagerado. O resultado desses divertimentos é quase certo. Eles levam a um desperdício de recursos que deveriam ser utilizados para levar a luz da verdade a almas que estão perecendo sem Cristo. Esses divertimentos gastos na autossatisfação levam passo a passo à autoglorificação. A educação nestes jogos por prazer produzem um amor e paixão por tais coisas que não é favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Martin, isso soa tão fanático. Parece que sim. Vocês não querem deixar a gente fazer nada? Como jogar uma bolinha, não é? Mas a questão é mesmo fanático? O mundo olha para isso como fanatismo. É de onde você vem. Isso é aprendizado contra aprendizado. Você foi ensinado, isso é inerente agora. É doutrinação? Quer dizer, no meu caso,
Se formos jogar um jogo normal de chutar a bola um para o outro, é apenas uma questão de momentos, então você se torna competitivo. E aí os ânimos esquentam, não é? Se algo não sair do seu jeito, sim. Então, parece que a raiva faz parte do conjunto. Com certeza. Antigamente, quando eu era jovem, se você falasse um palavrão ou ofendesse o seu oponente, você seria imediatamente repreendido ou retirado do estádio. Mas hoje, parece que é algo até mesmo desejável. Especialmente em alguns esportes, como o futebol, eles têm uma forma de os jogadores enfrentarem o árbitro, inclusive. Sim, e como fingem também. É incrível como eles fingem as faltas, não é? Mas deixa pra lá. Falemos agora sobre a raiva. Vamos ver. Isso deve ser de Deus, não? Eu devo admitir que muitas vezes eu me sentia assim quando praticava esportes. Eu sei, eu também. Quando meu time perdia, eu fazia a mesma coisa. Eu era horrível, sabe? Mas tem que ser assim? Não. Mas quanto autocontrole é necessário para você não agir assim? A questão é que, em algumas dessas práticas, você é ensinado a... Quantas dessas pessoas especialmente quando você começa, por exemplo, no atletismo, eles ensinam você a estabelecer e visualizar toda a sua corrida e como você vai ultrapassar o resto das pessoas. Depois no rugby, você é varrido em qualquer jogo. Futebol americano, se você assistir a filmes sobre isso, todo mundo fica irritado. Eles se ajuntam e depois saem berrando como loucos, direto para a batalha. Mas o outro lado faz a mesma coisa. Mas quão bíblico ou centrado em Deus é isso? Muito bem, vamos ver o oposto em mais um clipe do Little Light. Certa vez eu li a respeito de crianças que nunca tinham participado de esportes de competição. Por exemplo, na tribo israelita Kibbutz, as crianças, de maneira espontânea, dividem o prêmio sempre que uma competição é vencida. Já a tribo Mixtecan consideram a competitividade e inveja dos esportes como um pequeno crime. Já os Tangu criam jogos cujo objetivo é exatamente chegar ao empate. Mas a mais interessante de todas é a tribo Ubuntu. Certo dia, um antropólogo do Ocidente foi à África para estudar o comportamento social de uma tribo. Ele sugeriu um jogo às crianças e elas aceitaram. Ele colocou uma cesta cheia de frutas debaixo de uma árvore e fez com que as crianças se afastassem 100 metros. Ele então anunciou que a criança que chegasse primeiro à cesta ganharia as frutas, podendo comê-las todas sozinha. Ele as aninhou, levantou a mão para dar a largada. 3, 2, 1, vai! Surpreendentemente, as crianças deram as mãos umas às outras e aí sim começaram a correr. Todas chegaram na cesta ao mesmo tempo. Então se assentaram todas juntas e começaram a comer as frutas, sorrindo o tempo todo. O antropólogo não acreditava naquilo e perguntou por que esperaram umas pelas outras ao invés de tentar conseguir a cesta sozinhas. Balançando a cabeça, as crianças disseram: Ubuntu. Como uma de nós pode estar feliz enquanto os demais estão tristes? Essas crianças tinham mais entendimento do que qualquer cultura ocidental. Como alguém pode ser feliz ganhando enquanto o outro perde? Nosso objetivo nessa vida é ajudar os outros, e não ser o melhor. Martin, o esporte não pode custar sua religião?
Sim. Às vezes, você não tem que escolher entre a religião e o esporte. Eu acho que na maioria das vezes, especialmente quando você começa a progredir e se tornar bom naquele esporte. E às vezes o impulso é tão grande que você não consegue resistir. Eu conheço muitas pessoas em nossa igreja que eram tão boas em um esporte que foram chamadas para jogar em um time estadual ou mesmo nacional e tiveram que fazer uma escolha. E a escolha é tão difícil que a maioria delas escolheram o esporte. Isso me leva ao que mencionamos anteriormente. Esse é um talento de Deus. E se isso afasta você daquele que exige isso de você? Exato. Bem, leia isso pra gente, Martin, porque é muito interessante. Esse artigo é sobre o corredor Bolt. Sim, eu não sei quantas pessoas sabem, mas Bolt já foi adventista do sétimo dia. Ok. Então vamos ler. Bolt pensa em voltar para a igreja. O lendário velocista Usain Bolt diz que está pensando em retornar ao rebanho adventista do sétimo dia, depois de ter deixado de frequentar há alguns anos para perseguir seu sonho atlético. Os pais do icônico atleta são membros da Igreja Adventista do sétimo dia de Sherwood County, em Trelawney. Eu comecei quando eu era jovem, mas por causa do atletismo, eu não pude seguir esse caminho. Mas eu estou sempre presente e eu contribuo para ajudar a igreja ao máximo possível. Ele estava presente na quarta-feira, no segundo dos 5 dias do 5º Camporee de Desbravadores da Divisão Interamericana dos Adventistas do sétimo dia no Trelawney Multipurpose Stadium. Disse Bolt. Eu estou aqui para encorajar os jovens e explicar a eles que tudo é possível. Trazer alegria e elevar o espírito. Minha mãe é uma grande adventista do sétimo dia. Portanto, eu estou feliz por estar aqui e mostrar meu apoio, ele disse. Eu estou aqui apenas para lhes dar alguma palavra de incentivo para que eles sempre trabalhem duro e nunca desistam. Acreditem em si mesmos, acreditem em seus sonhos. Deus me deu um talento e eu o uso da melhor maneira possível. Então eu só quero dizer, deem toda a glória a Deus e aproveitem o Camporee. Martin, tem coisas boas e ruins aí, não é? Sim, um monte de declarações conflitantes. Mas isso mostra o conflito dentro da pessoa. Essa é a questão. Agora, quando meu filho estava na escola, no colegial, ele era muito bom no cricket. E, na verdade, ele era o capitão do time. Quando ele foi confrontado com a questão do sábado, ele teve que fazer uma escolha. Eu não ia escolher por ele. Ele tinha que escolher. Mas os professores disseram a ele, por que você não vai até o pastor e pede uma permissão? Ora, mas não foi o pastor que fez o mandamento. Essa é a questão. Deus fez. Então, será que ele pode ir a Deus pedindo que ele mude o mandamento? Naturalmente, isso não é possível, porque Deus não muda aquilo que saiu de sua boca. Então criou um conflito nele. E tenho certeza que meu filho ficou triste e frustrado. Ele tinha uma escolha a fazer, e ele recusou. Ele passou então a jogar apenas as partidas que não caíam no dia de sábado. Mas isso marcou ele. Foi uma marca dolorosa. Realmente não foi fácil para ele. Essas escolhas não são fáceis. Daniel também não teve que fazer escolhas difíceis? Exatamente. Será que é mais fácil recusar comer da mesa do rei do que dizer, eu não vou jogar nesse dia? Definitivamente. Agora, veja, o problema é que, especialmente em países que praticam esportes motorizados, como a África do Sul, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos também, não é fácil ser o estranho quando se trata dessas coisas. A pressão de grupo é enorme, e a pressão do grupo faz parte do aprendizado contra aprendizado. A competitividade e todas essas coisas fazem parte do pensamento jesuíta. O pensamento jesuíta é oposto ao pensamento de Deus. É isso. É assim e ponto. Porque o pai é o mestre da inversão, então tem que ser. Correto? Se perguntarmos ao papado qual é o posicionamento dele com relação ao esporte, bem, é óbvio qual é a posição dele. Todos os papas da história sempre deram a sua bênção ao esporte.
abençoaram camisetas e todos os tipos de coisa que envolvem o esporte. Eles são incentivadores do esporte, assim como são do teatro jesuíta. Assim como também são os incentivadores de um monte de coisas na sociedade, seja da sociedade econômica, sociedade política, sociedade bancária, a fraternidade, a educação. Sim, tudo. Tudo. Você se lembra? Nós falamos sobre isso. Houve um filme que saiu sobre os dois papas. Sim, Era sobre Bento e Francisco. correto. E no final, Foi o esporte que os uniu. eles sentam e assistem a um jogo de futebol juntos. Apesar de um deles ter dito que nunca havia se envolvido com aquilo, ainda assim ele gostou. Então o esporte os uniu. Duas ideologias aparentemente diferentes, reconciliadas pelo esporte. Leia para nós, por favor. Em 18 de junho, o Vaticano lançou o seu primeiro documento oficial sobre esportes, intitulado Dar o Melhor de Si. Um documento sobre a perspectiva cristã do esporte e da pessoa humana. A publicação do Dicastério para os Leigos, a família e a vida aprofunda a história e o potencial do esporte no desenvolvimento humano. Ele promove a natureza formativa do esporte e defende que todos na igreja entendam o esporte como um meio de missão e santificação. Esporte como meio de santificação? Como vimos, o esporte é unha e carne com a adoração solar. É isso que está em sua raiz. Você pode frequentar os estádios, os eventos esportivos, tudo isso pode porque é um ato de adoração. Na verdade, está incentivando. E para eles leva a santificação. Especialmente o boxe leva a santificação, né? Você vai santificar o seu adversário. Talvez permanentemente. Continue. O documento é o último de uma recente ênfase do Vaticano e do próprio Papa Francisco em entender o esporte como um local de formação que merece nossa atenção. Pare um pouquinho. Formação. Aprendizado contra aprendizado. Formação espiritual. Não introduziram o mesmo nas igrejas, mas apenas num nível diferente. Eu quero dizer, eu falei com você sobre isso antes. O que é isso se você se deitar e visualizar a música tocando durante toda a corrida que você está correndo? O que mais é isso se não formação espiritual? Isso é formação espiritual? É um sistema de adoração. Eles usam música? Sim. Usam música no esporte? Ah, sim. Que tipo de música eles usam no esporte? Não é um tipo de música empolgante? Ou uma banda de rock pesado? O que é uma formação? Formação é formar um tipo de caráter. Seria esse o caráter de Cristo? Muito bem, continue. Com o Jogue como um Campeão na vanguarda dos esforços para fornecer formação para técnicos e pais de atletas jovens e do ensino médio. Temos o orgulho de estarmos envolvidos em conversas em vários níveis que buscam aumentar e melhorar seus esforços na formação. Muito bem. Em relação às questões religiosas, eles têm treinadores? Sim. Sim. Especialmente em formação espiritual. Existe um treinador na formação espiritual. Sabe de uma coisa? Que fiquem com isso aí. Eles podem fazer um estádio no meio do deserto. Eu não tenho o menor interesse no treinador deles. Eu já tenho um. Aqui está ele. É a palavra de Deus. Ela me diz aonde ir. Me diz aonde Deus quer que eu esteja. Eu não preciso de um treinador que coloque um monte de lixo na minha cabeça. Eu sei que o que eu disse parece duro, pois muitas igrejas gostam muito dos coaches, dos treinadores, não é? Bem, eu desprezo isso. Porque não vem de Deus. Não? Muito bem. Será que o esporte nos leva a honrar o terceiro mandamento? O terceiro mandamento católico e o nosso quarto mandamento. É claro, ainda tem essa questão, né? Eles ainda erraram nesse ponto. Eles fazem besteira até na tentativa de mudar os mandamentos. Portanto, podemos ser diretos. Isso vai ajudar a honrar o domingo. Correto. Aqui nós temos o Registro Católico Nacional. Vamos ver o que eles têm a dizer. Bem, trata-se dos esportes de domingo e honrar o terceiro mandamento, de acordo com eles. Houve uma pergunta, que é essa. A participação nos esportes dominicais é compatível com o cumprimento do terceiro mandamento? Resposta. Sua pergunta, de modo geral, está relacionada a como os cristãos devem cumprir o terceiro mandamento.
Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Vamos parar aí para nos certificar de que as pessoas compreendam isso. Isso não é bíblico, tá? Não, porque não é isso que está na Bíblia, mas no catecismo. Após o último episódio, alguém perguntou: você pode provar que a Igreja Católica diz que o domingo é o dia de sábado deles? Bem, eles acabaram de dizer claramente. Continue. Portanto, as Escrituras querem dizer abster-se de trabalhar imitando Deus, que depois de criar o universo em 6 dias, descansou no 7º. Eles creem mesmo nisso? Não, eles acreditam na evolução. Pois é. Continue. Os judeus celebram o Shabat no sábado, enquanto os cristãos o celebram no primeiro dia da semana, o domingo, em homenagem ao dia da ressurreição, o dia do Senhor. Há algum mandamento na Bíblia que ordene isso? O domingo? Não. O que é que honra a ressurreição na Bíblia? Não seria o batismo? Sim. Ele não representa a morte e a ressurreição? Então isso é uma distorção total das Escrituras. Eu só queria que as pessoas entendessem. Entendem? Em todo caso, o dia do Senhor, ele disse, o 7º dia é o seu dia, portanto é o dia do Senhor. E você pode ler isso em Isaías 58. O honrado dia do Senhor é o sábado, e não o primeiro dia da semana. De qualquer forma, é uma celebração recorrente todo o 7º dia, quando, deixando brevemente para trás a labuta que o trabalho se tornou após a queda, lembramos de Deus. Em cumprimento a esse dever, a Igreja ensina que a participação na missa dominical é moralmente obrigatória. Você não acha que a missa dominical, por ser obrigatória, será um dos meios pelos quais eles pretendem impor a mais recente legislação dominical de que todos no mundo terá que participar? Bem, eles querem uma Eucaristia em comum, mas eu não posso participar dela, porque, segundo eles, trata-se do mesmo sacrifício que foi feito na cruz. Mas aquele sacrifício, de acordo com eles, não foi para expiar meus pecados, mas para agradar a Deus. E isso é uma grande distorção de todo o plano da salvação. Além disso, é um símbolo pagão, porque Jesus se sacrificou de uma vez por todas. Não há necessidade de um novo sacrifício, mas estes sacerdotes dizem que sim. Porque na missa é feito um sacrifício, mas não é o sacrifício que a Bíblia quer. O sacrifício que a Bíblia quer é um coração contrito e um espírito arrependido. Esse é o sacrifício que Deus quer, e é somente nesse sentido que nos tornamos sacerdotes. Mas ofertar num altar uma representação como literal daquilo que aconteceu na cruz, isso é blasfêmia. Muito bem, continue. Na melhor das hipóteses, assistir e praticar esportes pode ser uma pausa maravilhosa na rotina semanal e um momento de solidariedade familiar. Quando as famílias assistem aos jogos juntas na TV ou pensam que os jogos têm membros da família, elas oferecem oportunidades de diversão e de esforço físico e mental prazeroso e saudável. É realmente uma maneira apropriada de passar parte do dia do Senhor. Na pior das hipóteses, eles podem colocar a competição acima do espírito esportivo, facilitar a linguagem e sobrecarregar as famílias com compromissos de viagens semanais que são punitivos. E depois continua dizendo que, se esse for o caso, é preciso voltar ao aspecto de fraternidade dos esportes no domingo. É uma diversão maravilhosa. E é para sua santificação. Isso é... Você acredita nisso? Não, Não. absolutamente. Eu também não. Todo mundo sabe onde nossos esportes podem chegar se seguirmos o caminho dos esportes da maneira que está sendo colocado para você fazer. Muito bem, Martin. Fechamos o assunto. Vimos que é uma religião. E vimos que, de acordo com a Igreja Católica Romana, é uma atividade apropriada para o sábado. Claro, o sábado errado. Porque não existe esse negócio de sábado judeu, só existe o sábado. Não existe sábado judeu. Sendo assim, as pessoas precisam tomar uma decisão a respeito dessa questão. Quanto a mim, eu perdi completamente o gosto por essas coisas. Eu prefiro passar o meu sábado, o verdadeiro sábado, contemplando as coisas elevadas, do que alguém chutando uma bola. Eu acho que é importante o que você disse. Cabe a cada um decidir por si mesmo.
Não viemos aqui agora para afirmar que é isso que você deve fazer. Decida por você mesmo. Decida você mesmo. Decida onde você quer ficar. Quanto a mim e minha casa, preferimos adorar o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, essa questão do esporte faz parte do teatro jesuíta. É uma poderosa distração. E eu oro para que o Senhor nos ajude a não sermos dragados por isso. Que não sejamos formados por isso. Será que o esporte nos leva a ter um caráter semelhante ao de Cristo? Que cada um se faça essa pergunta e haja de acordo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.